Nessa edição do 7 em 1, a gente vai falar sobre as vendas de carros aqui no Brasil no mês de julho. E eu já vou te dar um spoiler, tem líder novo na área, viu? Nós também vamos falar sobre a nova gasolina que começou a ser vendida esta semana nos postos, sobre a Fórmula 1 e também o início da pré-venda do Ford Territory aqui no Brasil. Essas e outras notícias você acompanha agora, depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos ao 7 em 1, seu resumo semanal com os principais destaques que foram notícia no mundo automotivo nessa semana. E a gente começa falando sobre a gasolina com um novo padrão que começou a ser vendida esta semana nos postos de combustíveis. Pois é, esse padrão novo foi estabelecido pela ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis aqui no Brasil. Essas mudanças na gasolina acontecem por conta de uma resolução que foi publicada nesse ano que determina o valor mínimo da massa específica, da temperatura de destilação da gasolina e também uma fixação do limite de octanagem que já é seguido por outros países em relação à gasolina. Na prática quer dizer que 1 litro dessa gasolina nova vai gerar mais energia do que 1 litro da gasolina antiga. Ou seja, resumindo, seu carro vai ter um rendimento melhor e vai consumir menos combustível segundo a ANP, o que é uma boa notícia em tempos de gasolina tão cara aqui no Brasil. Até porque nessa semana o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, apontou que houve um leve aumento na inflação puxado por conta da gasolina e também da energia elétrica. Ainda assim, há uma queda de 8,76% no acumulado do ano na gasolina segundo o IPCA, o que aqui no Rio Grande do Norte não parece ser uma realidade. A gasolina em alguns postos custa pelo menos R$ 4,69 o litro. Aproveita e fala aqui para mim nos comentários quanto que está a gasolina aí na sua cidade. Vamos fazer uma comparação para ver qual a diferença dos preços que a gente anda pagando para encher o tanque. Os postos vão ter até novembro para se adaptar e passar a vender essa nova gasolina. A Ford anunciou o início da pré-venda do SUV Territory, que foi mostrado no Salão do Automóvel em 2018, mas só vai chegar ao país realmente nesse ano. Ele vem para ocupar o espacinho enorme ali que está entre o EcoSport e também o Edge. E é a arma da Ford para encarar modelos como o Jeep Compass, o Volkswagen Tiguan e também a Chevrolet Equinox. O modelo vai vir para cá em duas versões de acabamento. A SEL de entrada, que vai custar R$ 165.900, e a Titanium, a topo de linha, que vai sair pela bagatela de R$ 187.900. Na versão de entrada, o modelo já vai trazer rodas Aro 17, teto solar panorâmico e central multimídia de 10 polegadas com espelhamento sem fio para o Apple CarPlay. Quem quiser espelhar um celular com um sistema Android vai precisar usar o cabo. As duas versões já vêm com 6 airbags, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, chave com sensor de presença e outros itens aí tecnológicos também. Já a versão topo de linha agrega alguns itens como rodas Aro 18, sensor de chuva e também o carregamento de celular por indução, ou seja, sem usar fio. E como a gente está na era da conectividade, esse carro ainda tem algumas coisinhas legais. Por meio do aplicativo Ford Pass, o motorista vai poder travar e destravar as portas, dar a partida à distância, ligar o ar-condicionado, saber a calibragem dos pneus e até localizar o veículo. Bacana, né? Nessa semana, outro destaque foi o início das exportações da família HB20 para mais um país, dessa vez a Colômbia. O modelo, que é fabricado em Piracicaba, no interior de São Paulo, é exportado desde 2016 para o Paraguai e também o Uruguai. Só que para chegar até a Colômbia, essa viagem é um pouquinho longa. O primeiro lote com 303 unidades do HB20, HB20X e também do HB20S embarcaram em um navio no Porto de Santos, que vai em direção ao Canal do Panamá, para só então chegar à Colômbia. Todos os modelos exportados para lá têm motor 1.6 com os câmbios manual e automático como opção. A Hyundai divulgou que 95% dos HB20 produzidos são para o mercado interno, apenas 5% dedicados à exportação. E no final de semana vai ter corrida de novo.
O circuito é o de Silverstone, o mesmo da semana passada, mas que dessa vez marca os 70 anos do início da Fórmula 1. Serão 52 voltas no traçado de quase 6 km. A melhor volta nesse ano é do holandês Max Verstappen. A primeira corrida da história da Fórmula 1 aconteceu no circuito em 13 de maio de 1950. A vitória foi do italiano Giuseppe Farina, da Alfa Romeo, que tomou conta do pódio inteiro. Em segundo, o também italiano Luigi Fagioli e em terceiro, o inglês Reg Parnelli. 22 pilotos participaram da prova e 200 mil pessoas espalhadas pela arquibancada, por barrancos, conseguiram assistir aquela que foi a primeira corrida da Fórmula 1. Um verdadeiro marco, não é? E falando de Fórmula 1, teve polêmica. A Federação Internacional do Automobilismo, a FIA, decidiu punir a Racing Point com 15 pontos e também uma multa de 400 mil euros, o que dá mais ou menos 2,5 milhões de reais. O motivo é um protesto da Renault dizendo que a Racing Point copiou um sistema de freios do carro da Mercedes do ano passado e que essas peças não poderiam ser compradas segundo o regulamento. O líder da temporada é ninguém menos do que o britânico Lewis Hamilton, com 88 pontos. O cara simplesmente venceu 3 das 4 provas da temporada, um verdadeiro fenômeno. Em segundo lugar, o companheiro de equipe dele na Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, com 58 pontos. Em terceiro lugar, mas já chegando perto ali do segundo, está o holandês Max Verstappen da RBR. Na semana passada a gente falou que a nova geração do Peugeot 208 vai chegar ao Brasil com motor 1.6 16 válvulas flex e também na versão elétrica, frustrando aí quem esperava a versão com motor 1.2 SpiritTech turbinado, verdadeiro banho de água fria. Se você quiser dar uma olhadinha no que a gente falou, é só clicar aqui em cima no card para acessar o vídeo. Bom, então se liga aí que eu tenho uma boa notícia para te dar. A Peugeot vai utilizar o motor 1.2 SpiritTech no 208. Mas vai segurando aí que a notícia é boa para os argentinos. Esse motor vai ser usado sem turbo na versão de entrada lá, que vai custar mais ou menos 1.170.000 pesos, o equivalente a 85 mil reais mais ou menos. As informações são do Autoblog da Argentina. De acordo com um resumo mensal de vendas da Fenabrave, o mês de julho foi de recuperação significativa para o setor, principalmente se a gente somar as vendas de automóveis de passeio, comerciais leves, caminhões, ônibus e também implementos rodoviários. Em comparação com o mês de junho desse ano, o crescimento foi de 43,61%. Agora, se a gente comparar com o mês de julho do ano passado, a queda ainda é significativa, 20%. Segundo o presidente da Fenabrave, o Alarico Assunção Júnior, esse crescimento nas vendas já representa que o setor está se adaptando à nova realidade. As vendas no acumulado, que são a soma das vendas de todos os meses até agora, tiveram uma queda de 33,67% em relação ao acumulado do ano passado. Para se ter uma ideia, foram 760 mil carros a menos emplacados em 2020. No acumulado até julho, a Chevrolet foi a líder entre os automóveis com 19,05% de participação. Em segundo, a Volkswagen com 17,05%. E em terceiro, um pouquinho mais distante, a Hyundai com 9,84%. Quando o assunto são os comerciais leves, aqui a coisa é menos equilibrada. A Fiat tem basicamente 40,6% de participação nesse mercado e é líder isolada. Mérito aí da Strada e também da Toro, que são os modelos que a marca mais vende. Volkswagen vem em segundo com 15,59%, e Toyota em terceiro com 10,78% de participação. Somando automóveis de passeio com os comerciais leves, quem lidera é a Volkswagen com 19,3% das participações em vendas. Em segundo, a Chevrolet com 17,2%. A Fiat vem em terceiro com 15,21%, o que mostra a força que os comerciais leves têm na participação das vendas na italiana. E a partir de agora que vem a maior surpresa do mês. Mas antes, aproveite para se inscrever no canal aqui embaixo e também deixar o seu like. É só clicar nos botões que estão aqui embaixo desse vídeo, é bem rapidinho e é muito importante para a gente. Entre os 5 carros mais vendidos do mês, julho teve um novo líder.
foi o Volkswagen T-Cross, que superou o Chevrolet Onix, segundo colocado. Já eram 5 anos em que o hatch da Chevrolet reinava sozinho e liderava todos os meses. De lá para cá, só o T-Cross foi capaz de desbancar o carro mais vendido do país nos últimos 5 anos. E isso graças a principalmente as vendas para pessoas com deficiência e também as vendas diretas. 80% das vendas do SUV alemão foram na modalidade de vendas diretas. E daqui a pouquinho a gente volta de novo para falar um pouquinho mais do T-Cross. A Volkswagen apresentou nessa semana a linha 2021 do modelo, que tem algumas novidades. Hyundai HB20 e os Chevrolet Tracker e Onix Plus completam o top 5 de mais vendidos. Quem segue a gente no Instagram viu antes. Já aproveita aí e segue a gente também, @AutoRepórterBR. Agora diz pra mim, você acha que o Onix vai recuperar a liderança em agosto? Ou o T-Cross veio para ameaçar de vez o hatch da Chevrolet? Fala pra mim nos comentários. Entre os comerciais leves, quem liderou com relativa folga foi a Fiat Strada, que aliás já é figura cativa no topo do ranking por aqui. Em segundo, a Toro completa a dobradinha da Fiat entre os comerciais leves. Em terceiro, a Volkswagen Saveiro continua perseguindo a dupla da Fiat. Toyota Hilux e Ford Ranger fecham o top 5 de comerciais leves mais vendidos em julho. E a gente volta a falar do T-Cross. A Volkswagen aproveitou essa semana em que o carro foi líder de vendas e apresentou a linha 2021 do modelo. Entre as principais novidades está a nova central VW Play, a mesma do Nivus. A central multimídia de 10 polegadas vai ser de série em todas as versões do T-Cross, e uma das vantagens dela é contar com o espelhamento do Apple CarPlay sem a necessidade de usar fio. O efeito Nivus fez com que a Volkswagen diminuísse o número de variações para o modelo. Antes eram 30 e agora são apenas 12. Todas as versões do T-Cross vêm com 6 airbags, ar-condicionado, rodas aro 16 e controles de tração e estabilidade. A mecânica continua a mesma. O motor 1.0 TSI de 128 cavalos e também o motor 1.4 turbo de 150 cavalos. Para a versão de entrada, há a opção de câmbio manual e automático. Já a versão topo de linha, só o automático de 6 velocidades. Por hoje é só, o 7 em 1 fica por aqui. A gente volta sábado que vem com mais novidades sobre o mundo automotivo. Mas durante a semana, terça-feira e também quinta, tem mais vídeo por aqui no canal. Aproveita, deixa seu like se você ainda não deixou, se inscreve também e ativa o sininho das notificações, porque daí você fica sabendo em primeira mão quando tem vídeo novo por aqui. Tchau!